Olá, eu sou Rita Salles, atriz e artesã bordadeira. Eu quero te mostrar como fazer colares e brincos como estes para ajudar na renda todo mês. Caso você nunca tenha bordado, não se preocupe. Eu te ensino os pontos básicos e depois eu mostro como montar as bijuterias. Vem comigo! Vamos listar os materiais que a gente vai usar para fazer o colar, tá? Então, o colar nós temos aqui tecido, vocês podem usar o tecido que quiserem. Eu gosto muito de trabalhar com esses daqui, que é o algodão cru, a gente pode fazer qualquer desenho em cima. Eu tenho aqui 2 algodões crus, ó, que tem tramas diferentes. Vou aproximar bem para vocês poderem enxergar. Esse aqui é mais larguinho, ó. Né? Tem os furinhos maiores, e esse aqui ele é mais estreito, mais justinho. Então, na hora que a gente for escolher a agulha e a linha, a gente deve escolher a agulha e linha que seja compatível aqui com essa trama, porque se a gente escolhe uma linha, uma agulha muito grossa para uma trama mais fina, pode esgarçar o tecido, tá? Isso aqui é manta acrílica. Eu uso ela para rechear os pingentes, tá? Depois de bordado e tal. O lápis pra gente riscar, eu uso, tem gente que usa caneta mágica, que são canetas que elas apagam com o calor, outras apagam com água depois que molha. Eu uso lápis mesmo, que é mais fácil, pra mim pelo menos. Linha. Você tem essa linha aqui, que é a linha chamada de meada ou linha moulinet. Ela é composta de 6 fios aqui. Você pode separar os fios e fazê-la do tamanho que você quiser, da espessura que quiser, tá? Essa aqui. Essas linhas também podem ser usadas. Na verdade, você pode usar a linha que quiser, desde que dê certo ali com o tecido e com a agulha. E até linha de costura mesmo, né? A que você quiser. Eu uso bastidor. Nem todo mundo usa bastidor, não é necessário, não é obrigatório. Tesoura, uma tesourinha de ponta para cortar fio, é muito importante, né? Pra gente desmanchar pontos. E de preferência, não precisa ser essa exatamente, essa minha de cegonha, que eu adoro, mas que você use só para fios, não use para cortar outras coisas, senão ela vai perdendo o fio dela, né? Tesoura é uma coisa muito delicada, você sempre tem que usar para função certa, o que não é o caso desta, que é uma tesoura de papel, mas ela tá cortando tecido tão bem que eu tô usando ela para cortar tecido, tá? Agulhas, todas elas têm várias espessuras e os orifícios de tamanhos diferentes para diferentes fios, né? E aqui eu tenho cordões. Eu gosto de trabalhar com esse fio encerado aqui para fazer o cordão dos colares. Tá certo? Agora vamos para a montagem. Primeiro, vamos delimitar o contorno onde faremos o nosso bordado do pingente. Agora eu vou desenhar o desenho que eu farei, o bordado que eu farei, só para ter uma base de tamanho, mas depois eu posso ir mudando conforme for me dando vontades aqui. Eu achar que necessite no meu desenho. Aqui eu vou desenhar uma rosa. E para desenhar essa rosa, eu vou fazer 5 riscos do centro até a ponta do nosso círculo aqui. E logo depois vocês vão ver como que eu vou fazer essa rosa. Aqui eu farei uns botõezinhos. E aqui eu colocarei folhas. Conforme eu for fazendo, eu vou explicando depois. Mas pelo menos aqui eu tenho um risco básico de como eu farei o meu desenho. Vou escolher a cor da minha rosa, será essa aqui. E a cor do meu
das folhas serão essa aqui. As folhas, o cabinho, o caule vai ser dessa cor aqui. Eu vou começar por esta. Quando nós vamos tirar a linha da meada, a gente tem que ver que tem uma linha que a gente puxa que sai facinho e outra enrosca. Ó, essa é a linha certa, tá? Então eu vou puxar bastante, mais ou menos do tamanho do meu braço, porque eu vou dobrar ela depois. Então eu vou, tá? Aqui eu vou separar 2 fios, com muito cuidado para não embolar, tá? Esse aqui a gente guarda para outro bordado, para outra hora. Eu vou juntar as 2 pontas aqui, então ele vai se tornar 4 fios. E vou colocar na agulha. Para que isso? Às vezes as pessoas simplesmente dão enfia o fio e dá um nó na outra ponta. Mas aqui já é um tipo de acabamento para ficar um nó a menos do lado de trás. Eu coloco o fio por trás na ponta do cabo da minha rosa aqui. E vou dar o primeiro ponto. Essa distância mais ou menos. Essa distância a gente vai escolher conforme que a gente quiser. Aqui atrás, ó, tem ficou essa argola aqui. Eu vou colocar aqui, ó. E eu tenho um início sem aquele nó que fica atrás. Não é extremamente necessário, a gente pode dar um nó atrás também, porque esse avesso não vai ficar aparente. Esse ponto se chama ponto atrás. Por quê? Nós demos o primeiro ponto, agora nós vamos mais ou menos na mesma distância à frente. E voltamos no final do ponto atrás. Continuamos assim até o final. Mais ou menos a distância do ponto e no ponto atrás. Esse se chama ponto atrás, ele fica nesse tracejado. Vamos fazer o ponto pirulito, que nada mais é do que passar o fio por debaixo de cada ponto, como se estivesse enrolando o fio. Ó. Eu passo debaixo do ponto, tá? Não pego o tecido, é só entre o fio e o tecido. E venho até o final. E aí eu tenho como se fosse um cordão seguido aqui. Posso fazer o mesmo nas outras hastes aqui da minha rosa. Vou. Por dentro do caule aqui, ó. E então eu posso cortar, que está bem firme.
Esse é o nosso avesso. E essa é a parte da frente. Agora a nossa rosa, vamos fazer dessa cor aqui. Eu vou inserir aqui no centro da nossa rosa e deixar do lado de trás a argolinha, ó. Fica essa argolinha. Então eu vou até uma ponta aqui. Insiro aqui dentro da argolinha e fazemos aquele mesmo acabamento que nós fizemos no caule. Voltamos aqui e vamos fazer os 5 riscos que a gente fez, que vai do centro até a ponta externa do nosso círculo. Muito bem, agora eu vou inserir a linha aqui, a agulha aqui, ó, entre um risco e outro, bem próximo ao centro, tá? E eu vou fazer voltas passando por cima e por baixo, em volta desse círculo, em cima e por baixo dessas raias. Então aqui eu vou passar por cima dessa e vou passar por baixo dessa. Entre o fio e o tecido, não é para entrar no tecido, tá? Ó. Passou por cima dessa, passou por baixo dessa. Vai passar por cima dessa e vai passar por baixo dessa. E assim, sucessivamente, até a gente preencher o nosso círculo. Este ponto que faremos agora se chama ponto margarida. Voltamos aqui no mesmo lugar. E então nós temos aqui, tá? Esta volta aqui, né? Então, nós vamos escolher mais ou menos o tamanho da nossa folha. Vou fazer desse tamanho aqui. E nós vamos prender a pontinha ali, ó. E esse ponto é chamado de ponto margarida. Eu vou fazer outro aqui desse lado. E aqui temos nosso primeiro bordado para o nosso pingente. Agora nós vamos cortar o pingente e fazer a montagem. Muito bem, agora vocês podem ver
que eu cortei em torno do nosso bordado, mais ou menos 1 centímetro além do nosso risco, porque aqui nós vamos dobrar para costurar, tá? A parte de trás eu cortei igualzinho, o mesmo tamanho. E a manta acrílica, que vai ser o recheio, eu cortei um pouquinho menor, tá? Do que o círculo que a gente tem aqui, tá bom? Então agora vamos começar a costurar e a montar o nosso pingente bordado. Eu pego esta parte onde tem o bordado, vou colocar a manta acrílica aqui. E eu vou fazer como um fuxico. Quem já fez fuxico sabe do que eu tô falando. A gente vai costurando assim, ó, em zigue-zague. Entra, vai pra lá e vem pra cá. Que é assim que se faz um fuxico, só que arremata lá no centro. Aqui a gente vai fazer um, tá? Deste tamanho aqui. Então vamos lá. E insiro aqui, ó, e puxo. Então aqui do lado de trás eu gosto de dar um pontinho para não ter perigo de escapar. Um nozinho. E aí, o que a gente faz com esse fio? A gente coloca lá dentro, ó, e passa pelo outro lado. Dá uma boa puxada nele e corta. Aí quando a gente endireita, ó, sumiu. E aí nós temos o nosso pingente. Você pode fazer com fio mais grosso, você pode fazer quem faz crochê, pode fazer aqui um entorno simples de ponto baixíssimo, ponto baixo, ou até fazer biquinho de crochê, ele fica parecendo um camafeu. Coloquei umas miçangas de madeira e dei um nozinho simples para ficar mais bonitinho. Enfim, ele tem 95 centímetros mais ou menos esse cordão. Eu vou dobrar ele no meio, tá? E eu vou passar ele aqui no meu pingente. Então eu vou pegar com a ajuda de uma agulha de crochê ou qualquer forma de ganchinho que você consiga para puxar o cordão. E eu vou puxar o cordão aqui para trás, na dobra, na metade, né? Pela metade. Pronto. Passou aqui. E vamos passar as duas pontas agora dentro do laço, tá? E agora a gente puxa. E pronto. Está colocado o nosso cordão. Nós podemos usá-lo e amarrar aqui, né? Um nó simples. Mas também, se a gente quiser, a gente pode fazer esse tipo de nozinho. Um nozinho que você ajusta. A gente tem aqui, né? Então aqui eu vou passar por baixo este fio. Vou dar a volta e vou passar por baixo aqui e entrar aqui, ó. Ele fica um nó. Eu vou só ajustar para que ele fique aqui bem na pontinha. Do outro lado a mesma coisa, ó.
Vem por aqui, passa por baixo, dá a volta, e vai entrar aqui. Então, ele vai ficar um nó com a pontinha pra cá, com o fio por dentro, e um nó com a pontinha pra cá, com o fio por dentro. E aqui eu posso simplesmente vestir o colar e puxar na altura que eu quero que ele fique, podendo regular o comprimento do meu cordão. Tá certo? E aqui está o nosso colar. Está terminado o nosso colar. Para a montagem dos brincos, nós vamos usar os mesmos materiais básicos que usamos na montagem dos colares, que é o bastidor, eu uso, não é necessário, usa quem quer, tecido, a manta acrílica, as tesouras, linhas, lápis, agulhas. E o que teremos de diferente aqui são miçangas, a escolher, alfinetes e anzóis de bijuteria. Você encontra em lojas que vendem artigos de montagem de bijuteria. E esses dois alicates que também são de montagem de bijuteria, um tem o bico redondinho e o outro tem um bico chatinho, tá? É pra gente trabalhar com o alfinete. Depois vocês vão ver como é que a gente usa, tá? Então, bora lá montar nossos brincos bordados. Eu aqui já risquei, fiz com um molde para que os dois ficassem iguais. Fiz o desenho de uma flor de girassol que eu quero fazer aqui nos brincos, e vou fazer o miolinho de marrom. Então aqui eu já tenho o meu fio marrom na agulha e vamos começar bordando este ponto aqui que eu vou fazer para preencher o miolo do girassol. Se chama nó francês. Eu vou dar 2 voltinhas e vou inserir a agulha do ladinho bem próximo de onde ela subiu aqui, tá? Vamos esticar para ficar ele fica uma rodinha assim, ó, tá vendo? Fica uma rodinha bem redondinha. Nós vamos preencher o miolo do girassol com esse ponto, o nó francês. Uma vez preenchido o miolo, agora vamos para as pétalas. Tudo que eu fiz deste lado, agora eu farei deste. Agora que eu já fiz os dois lados, eu cortei, respeitando aquela distância para que a gente possa virar depois e fazer a costura, tá? Então tem que deixar uma bordinha ali. Cortei as partes de trás do mesmo tamanho e a manta acrílica que vai rechear o brinco. Já temos os pingentes prontos, da mesma forma que foi feito com os colares. Nós vamos fazer a montagem dos brincos, tá? Então nós vamos pegar aqui e vamos colocar miçanguinhas.
Aí, conforme seu gosto. Vou pegar este alicate, que é o de ponta redondinha, tá? E vou arredondar esta ponta aqui. Mas eu vou deixar ela meio abertinha, que eu vou encaixar no meu pingente, pro arame passar. Pronto. Agora aqui a gente consegue fechar e dar uma apertadinha para não ter perigo de escapar, tá? Então aqui eu vou precisar também dar uma voltinha nele para poder prender aqui. Então eu vou deixar um espacinho aqui. Vou cortar. Vou fazer a rodinha aqui para colocar o anzol do brinco. E fechar aqui. E temos nosso brinco. E aqui nós temos nosso colar. Agora que você já sabe como montar as bijuterias, é só aproveitar. Com os pontos que eu ensinei, já dá para fazer muita coisa, mas se você quiser se aprimorar e aprender novos pontos para fazer outros trabalhos diferentes, outros colares diferentes, com outras formas, você pode encontrar na internet uma variedade enorme de tutoriais ensinando novos pontos. Então é só fazer sua pesquisa e usar sua criatividade. Coloque preço nas suas joias, faça o cálculo de custos fixos, custos variáveis e principalmente da sua hora de trabalho. O bordado requer tempo, paciência, cuidado e muito amor. Então não deixe ninguém desvalorizar a sua hora de trabalho. Entre em contato comigo, me manda um direct no @ritasales.artes. Eu terei imenso prazer em responder. E sucesso! Boa sorte, felicidades, prosperidade, beijos!